Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para falar da palavra de Deus, que é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai e alcança lugares onde nenhuma outra arma é capaz de alcançar. Ela alcança a divisão entre alma e espírito, que outra arma nessa terra poderia alcançar. A divisão de juntas e medulas, alma e espírito, só a palavra de Deus. E hoje nós temos essa rica oportunidade da graça divina derramada sobre nós, de podermos ler, meditar, compartilhar essa palavra edificadora. Seja bem-vinda, Chiquinha. Deus te abençoe, minha querida. Hoje nós vamos meditar em mais capítulos do livro de Salmos. Ontem eu acabei falando só 3 salmos, né? Do 21 ao 23. Não consegui terminar por causa de um compromisso, mas hoje nós vamos do 24 até o 30, se assim Jesus permitir. Amém? Então vamos lá? Vamos meditar no Salmo 24. Antes vou fazer uma oração. Enquanto isso, outras pessoas vão entrando também. Já quero mandar um beijo para Dona Leni. Dona Leni, obrigado por assistir as lives, viu? É um prazer, uma honra para mim ter a senhora aqui junto com todas essas outras pessoas que Deus sempre traz, né? Mãezinha, obrigado por ser esse canal de compartilhamento. Você é uma bênção na minha vida. Nilde, querida, seja bem-vinda, mulher de Deus. Que bom ter você aqui conosco, viu? É uma honra para mim estar aqui com vocês. Que bênção, gente, que bênção. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua presença. Sem ti nada podemos fazer, sem ti seria só letra por letra, mas o teu Espírito vivificante nos permite uma revelação, Senhor, pontual, para o dia de hoje, para a tua vontade, para a tua voz. Fala conosco, porque quando o Senhor fala, o mundo estremece. Nós somos teus filhos, nós amamos e queremos ouvir a tua voz. Fala então, Senhor, através dessa live, por intermédio, Senhor, da tua palavra, por intermédio do teu Espírito. Eu repreendo em nome de Jesus todo impedimento que nós venhamos entender, compreender, que o Senhor venha nos dar entendimento, direção, orientação, que o Senhor venha trazer à luz aquilo que era trevas, porque, Senhor Jesus, tu és a nossa luz. Aleluia! Vamos lá então meditar? Ontem eu terminei no Salmo 23. E hoje nós vamos começar com o Salmo 24. O Salmo 24 é um dos salmos mais conhecidos, mais lindos, meu Deus. Eu amo esse salmo, tem vários louvores com esse salmo. Inclusive estou pensando aqui em colocar um hoje, no culto de hoje à noite. Hoje tem culto, graças a Deus. Nildinho, infelizmente, hoje ainda não dá para você participar, mas o papai tá cuidando de tudo, né? Ele sabe de tudo e tem um tempo certo para todas as coisas. Mas hoje à noite, se Deus quiser, vamos entoar canções de louvor e gratidão no culto de mulheres, e vou cantar esse louvor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Então esse Salmo 24, ele é uma expressão de louvor, aonde vai declarar uma entrada triunfal. Vai falar assim, olha, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, Yahvé, forte e poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Meu Deus! Abram-se portões, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jeová Shabaoth. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo, vamos começar do início, né? Ele começa declarando assim, ó, que a terra, tudo que tem na terra, a terra e tudo que nela há, são do Senhor. O mundo e todos que nele habitam pertencem ao Senhor. E aí vai falar, pois é ele que edificou os alicerces da terra, a profundeza dos oceanos e as estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode entrar no seu santuário? Quem pode permanecer na presença de Deus? Só os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não entregam aos ídolos e não juram em falso. Quem pode habitar na presença de Deus? Aquele que tem a mão pura. Mão é obra. O que eu faço? O que eu realizo? É em pureza? Está em santidade? Eu posso estar na presença. E o coração limpo. O que é um coração limpo? É a minha motivação. O que me move? O que conduz o meu sangue? Para que eu estou vivo? O meu coração deve ser limpo,
Ou seja, minhas intenções devem ser santas, minhas mãos também devem ser santas. Como que eu vou ter um coração santo e uma mão santa, sendo que eu sou pecador, pobre e vil pecador? Através da nossa fé no Filho, Cristo Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado. Então ele pavimentou um caminho para que nós possamos entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus, que purifica as nossas mãos e o nosso coração. Amém? E aí, outra coisa, não se entrega a ídolos. É uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Tudo que toma o lugar de Deus, do centro do nosso coração, tudo que tem o centro do nosso coração, que deve ser do Senhor que nos criou, do nosso Criador, de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Tudo que tem esse lugar de centro do nosso coração, que não o Senhor, é um ídolo. Então, se o meu filho está no centro do meu coração, se eu vivo em favor dele, se eu abro mão do meu tempo com Deus, da minha vida com Deus, da minha intencionalidade de servir ao Senhor, para viver em prol do meu filho, ele é um ídolo. Se eu vivo a minha vida em prol de ganhar dinheiro e deixo e abro mão dos planos de Deus para minha vida, o dinheiro é um ídolo. Se eu abro mão de tudo porque minha saúde é mais importante, que não importa o resto, que eu tenho que ser saudável, eu gasto todo o meu dinheiro, todo o meu tempo investindo na minha saúde, é um ídolo. Coisas boas. Filho é bom. Dinheiro é uma bênção. Sem dinheiro não dá para pagar as contas, tá? Dinheiro é uma bênção de Deus para nós. Filho, dinheiro. E o que mais que eu falei, gente? É outra coisa? Filho, dinheiro, saúde. Tudo isso são coisas lícitas, mas nada pode tomar o lugar de centro do nosso coração. Quem se assenta no trono do nosso coração, esse é o nosso Senhor, é o nosso Rei. E aí, se eu coloco outra coisa lá, isso se torna um ídolo. Amém? Não podemos ter ídolos. Nossa vida deve ser um coração voltado para Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas. As outras coisas têm o seu lugar. Não quer dizer que eu vou abrir mão agora, eu não vou ter filho, não vou amar meus filhos, não vou buscar saúde, nem vou ser pobre e miserável. Não, mas essas coisas têm o seu lugar, que não é o primeiro lugar. Não devemos ter ídolos. E aí vai falar que essas pessoas que têm o coração puro e limpo, as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos, que não juram em falso, elas receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença. E aí essa parte dessa entrada triunfante, ela pode ser vista de várias maneiras. O rei, ao entrar na cidade, ele tinha essa entrada triunfante, abriu-se os portais, as pessoas declaravam: chegou o rei que venceu, que é vitorioso nas batalhas, porque o rei saía, guerreava as batalhas e voltava triunfante, né? Quando tudo estava certo e ele vencia as batalhas. Mas esse texto também vai apontar para Jesus, o nosso Senhor. Algumas pessoas vão declarar esse texto como parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele entrou ali no jumentinho, as crianças gritavam, as pessoas colocavam ramos ali de oliveira e gritavam hosana nas alturas. É uma possibilidade desse texto estar relacionado a essa entrada. Pessoas também relacionam a entrada triunfante de Deus, a entrada triunfante de Jesus nos céus, quando ele ressuscitou, né? Abra-se portais eternos, abra-se portais, antigos portais, para que entre o Rei da Glória, Jesus ressurreto, vitorioso, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre tudo, e entrando nos céus ali, glorificado pelos anjos. Amém, creio também. E também outras pessoas vão ver esse texto como uma imagem de uma revelação plena do reino de Deus na terra. O reino de Deus é físico. Vai acontecer aqui na segunda volta de Jesus, né? Desculpa, não na segunda, né? Na terceira volta de Jesus, porque Jesus vai voltar de novo, vai arrebatar a sua igreja. Aí nessa segunda volta ele vai estar nas nuvens, né? Mas depois de todas as coisas acontecerem, ele vai de fato pisar aqui na terra, vai reinar aqui, nós vamos reinar com ele. Então essa entrada de fato, enfim, o reino de Deus em sua forma plena acontecendo aqui na terra, essa entrada triunfal também pode ser, triunfante também pode ser revelada aqui no Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Amém? Capítulo 25 é um capítulo que mexeu muito comigo quando eu li ontem. É um capítulo onde o salmista vai fazer um clamor por orientação. Gente, nós sem o Espírito Santo estamos perdidos. Se o Espírito Santo não governar nosso caminho, nós não sabemos. Direita e esquerda. Paro, continuo. Falo, calo. Compro, não compro. Invisto, não invisto.
trabalho, não trabalho, nisso ou naquilo, digo sim, digo não. Nossa vida, Deus tem falado isso muito comigo, nossa vida, ela é feita de escolhas. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Nós escolhemos. Às vezes você diz, eu sou o produto da sociedade. Não. Todos nós fazemos escolhas todos os dias. A cada minuto, se eu peguei a caneta na mão, se eu botei a caneta aqui, eu fiz uma escolha. Se eu acordei mais cedo para orar, ou se eu deixei meu corpo dormir o que ele queria, eu fiz uma escolha. Se eu orei o tempo todo, ou se eu acordei e já fui direto para o celular, eu fiz uma escolha. Se eu escolhi comer um pão integral com requeijão, ou se eu escolhi comer uma rosquinha doce, cheia de creme, foi uma escolha. Nós fazemos escolhas. Mas era mais fácil. Tem sempre o difícil. Tem sempre uma escolha mais difícil. E tem uma escolha que é melhor. Por que eu tô falando sobre isso? Porque o Salmo 25, ele é um grito, um clamor para uma orientação divina. Eu achei muito lindo. Então, o que eu quero dizer? Se você está num lugar, se nós chegamos num lugar da nossa vida, não sabemos o que escolher, né? Tem pessoas que vão decidir com quem casar. E, gente, isso é tão importante. É tão importante. Eu não tinha essa noção quando eu era solteira. Eu achava que se houve uma atração, se a pessoa é boazinha, beleza, deu certo. Gostou de mim, gostei dele, deu certo. Graças a Deus, que Deus me deu um marido abençoado, graças a Deus. Mas hoje eu sou intencional em falar para minha filha, não faça nada sem uma orientação plena do Espírito Santo sobre a sua vida. Sem que ele diga, este é o homem que vai te fazer feliz e que você vai fazê-lo feliz também. Porque só Deus sabe o mistério que ele tem para minha vida, o mistério que ele tem para a vida de outra pessoa, e se o chamado dos dois, se eles vão se completar, ou se eles vão sempre, tá ali naquela disputa de Senhor, nos ajuda. É claro que Deus ajuda com sua misericórdia, mas muitas coisas podem ser evitadas com uma boa escolha. Quantas pessoas que, conhecendo a Deus, escolhem casar com um homem que não serve a Deus. Tem pessoas que fazem essa escolha estando ali os dois não conhecendo a Deus. E aí vai ter toda uma busca da parte de um que se converte. Eu creio, gente, eu creio plenamente que Deus se move, que Deus salva, que Deus muda a história. Mas quantas coisas podem ser evitadas pelos jovens de hoje, pelos solteiros, se eles buscassem uma orientação divina verdadeiramente? Vamos orar. Antes de namorar, antes de ter qualquer relacionamento físico, antes de nos envolvermos, vamos buscar uma orientação. Vamos pedir ao Senhor. É esse que o Senhor tem pra mim? É esse? Deixa eu tirar aqui esse WhatsApp. E eu tô falando aqui de uma coisa muito séria que é relacionamento, mas todas as outras escolhas na nossa vida devem acontecer mediante uma orientação. E esse salmo é o salmo para quem quer uma orientação de Deus. Ele fala assim, quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. E aí ele já começa no versículo 4, mostra-me o caminho certo. Senhor, ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade. E ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo o dia. Olha o versículo 8. O Senhor é bom e justo. Ele mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem seus preceitos. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. Qual igreja que eu devo congregar, Senhor? Qual ministério eu devo servir? O que eu devo fazer no meu dia? Qual é a minha profissão? Devo ter filhos? Mais filhos? Paro por aqui? O que eu faço com relação ao meu marido? O que eu faço com relação ao meu patrão? Como eu devo agir? O que eu devo comer? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? O Senhor quer participar de tudo isso, gente. Deus quer participar das mínimas e das grandes coisas. Ele é nosso líder. Ele nos governa. Ele quer governar. Quando nós levantamos nossa mão e dizemos, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, nós nos tornamos servos, escravos, que não se movem por deixa que eu resolva agora, vou do meu jeito. Não, eu sou escrava, eu movo segundo o que meu Senhor agrada. E esse salmo é muito lindo, porque fala assim, aqueles que temem ao Senhor, a eles Deus mostrará o caminho correto. Nós temos que temer a Deus e falar assim, eu quero te agradar, quero. E assim Ele vai nos mostrar o caminho. E aí vem uma promessa.
Essas pessoas que temem a Deus e que andam nesse caminho que Deus mostra, viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. Deus tem uma vida de prosperidade, de ausência de necessidade. E os nossos filhos vão herdar a terra. Eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus, onde nossos filhos pôs os pés, eles tomarão posse por herança. Em nome de Jesus. Porque tememos o Senhor e buscamos andar em seus caminhos. E aí vem um dos versículos que eu mais amo de toda a palavra. Eu falo isso de uns 200 versículos, tá? Mas vamos lá. O Senhor é amigo dos que o temem, e a eles lhe ensina a sua aliança. Eu vou ler numa versão mais tradicional, que é a que eu guardei. Olha esse versículo. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A eles, ele revelará a sua aliança. Gente, vocês entendem? Deus, em sua soberania, em seu poderio, em sua grandiosidade, majestade, ele criou o céu, firmou os alicerces da terra, fundou aqui, descortinou os céus. Ele é poderoso, grande e majestoso. E ele quer ter amigos. A Bíblia diz que as pessoas que temem ao Senhor, ele é amigo delas. O Senhor é amigo dos que o temem. A eles, ele ensina a sua aliança. Na versão mais tradicional fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Por isso que nessa versão colocou a mim. Perdão. Porque a gente só conta os segredos para nossos amigos. A gente só conta segredo para amigo. Você já pensou que Deus quer revelar segredos para mim e para você? Você já orou assim, Senhor, eu tô aqui hoje. Se o Senhor quiser me contar algum segredo, eu prometo que não vou contar para ninguém. Porque às vezes Deus nos fala coisas, a gente já quer falar para todo mundo. Ai, Deus tem falado isso comigo. Deus tem falado isso comigo. Se tornou até um objeto de orgulho. Mas será que nós somos amigos de Deus? Será que nós ouvimos os segredos dele? Será que ele pode confiar em nós? Meu Deus, a esses Deus revela a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra os meus pés de armadilhas. Vocês estão entendendo como que a orientação de Deus é necessária? Porque Deus livra os nossos pés de armadilhas. O diabo sempre está lançando, colocando na nossa frente, porque ele nos tenta segundo a nossa própria concupiscência. E ele arma ciladas. Mas aquele que é orientado pelo Senhor, que diz não vai, não faça isso. Não tenha essa amizade. Não ande com essa pessoa. Não fale isso que você quer falar. Cale, guarde-se em silêncio agora, para não cair nessas armadilhas. Deus nos livra. Volta-te para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou sozinha, aflito. E aí ele vem aqui por uma oração, de misericórdia, dizendo, Senhor, não permita que eu seja envergonhado, dizendo para Deus que coloca nele a sua esperança. Salmo 25, salmo maravilhoso. Entrando na leitura de agora, Jesus Cristo, depois de 21 minutos. Capítulo 26, gente, é um clamor de uma pessoa que se acha justa, Davi, em sua justiça. Deixa eu só xingar minha cachorra. Já xinguei. Davi vai escrever o Salmo 26 e esse salmo vai trazer um clamor por justiça. Ele vai dizer, olha, eu sou íntegro, Senhor. Me declaro inocente porque eu tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor. O Senhor pode me pôr à prova, o Senhor pode me examinar, pode investigar meu coração e minha mente, pois eu estou sempre consciente do seu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Será que a gente pode orar isso, gente? Olha o que Davi está falando. Eu estou consciente. Eu tenho consciência do amor de Deus. Será que a gente se esquece que Deus nos ama? A gente vai vivendo a vida e vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. Será que nós temos nos esquecido ou será que nós estamos o tempo todo conscientes de quem Deus é e do seu amor por nós? Ele diz, eu tenho vivido de acordo com a tua verdade. Uau! E aí ele fala, eu venho lavar as minhas mãos, eu declaro a minha inocência para anunciar, para entoar um cântico de gratidão e para anunciar todas as tuas maravilhas. Ele fala, eu amo o teu santuário, eu amo a tua presença, eu amo o lugar onde habita a tua presença gloriosa. E de fato Davi amava, porque ele criou uma tenda, ele confeccionou ali um tabernáculo, que é chamado tabernáculo de Davi, onde tinha adoração a Yahvé 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os levitas ali, eles ministravam continuadamente ali diante da arca que foi colocada nessa tenda.
Davi amava a presença de Deus. Eu imagino que ele ia para lá, tocava harpa e passava tempo no santuário de Deus, contemplando a beleza do seu Senhor, aquele que tirou ele por detrás das malhadas e que levantou ele como um príncipe sobre o seu povo. Amém? Falando sobre essa busca pela presença, nós temos o Salmo 27, que é um salmo... Gente, que salmo! Meu Deus do céu! Ele diz assim, ele começa assim, olha: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Terei medo? Vou ler nessa versão. Fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que estremecer? Eu amo as versões antigas que falam assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Então de quem me recearei? Vou ter medo de quê? Se Yahvé Todo-Poderoso é o meu Deus. Vou ter medo de quê? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, é eles que tropeçarão e cairão. Olha esse versículo de confiança, gente. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Que confiança é essa que o salmista tinha em Deus? Ainda que um exército, gente, um exército contra um é uma coisa impossível. Quantos de nós temos vivido coisas impossíveis? Impossíveis de ser solucionadas? Eu tenho alguns milagres que eu preciso da parte de Deus. Será que nós temos tido essa confiança, ainda que um exército me cercasse? Meu coração não temeria. Ainda que o exército me cerque, meu coração não temeria. Ainda que invistam contra mim, eu não me recearia. Permanecerei confiante. Nessa versão disso. A única coisa que peço ao Senhor e a buscarei. Olha isso que ele vai falar, gente. É que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Hoje em dia, Deus mora dentro de nós. Nós já temos a presença dele. Nós somos o templo. Na época de Davi, ele não tinha esse privilégio. Então ele diz: se eu pudesse morar no templo, se eu pudesse morar na tua presença, se eu pudesse morar no teu santuário. Isso não quer dizer que a gente quer morar na igreja, gente. Na igreja que eu digo, instituição, 4 paredes. Nós queremos, o que nós declaramos com esse salmo é: o que eu quero a minha vida toda é nunca deixar de estar na tua presença. Eu quero que o Senhor more dentro de mim, eu quero estar consciente dessa presença. Eu quero sentir essa presença, eu quero sentir o teu mover. Olha, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza de Deus, eu quero meditar nele e no seu santo templo. Porque ali ele vai me abrigar em templos de aflição, ele vai me esconder em segurança, numa rocha alta vai me colocar, manterei minha cabeça erguida, ainda que os inimigos me cerquem. Ouve minha oração, tenha misericórdia de mim. Olha esse versículo 8, até postei, que eu estava lendo, não aguentei, postei sobre ele no Instagram, no WhatsApp também. Olha esse versículo 8, diz assim, meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. Meu coração então respondeu: Senhor, eu irei. Vou ler nas versões mais tradicionais, que elas têm um peso diferente, né, para nossa tradição, para o que nós já ouvimos, cantamos. Quando tu dissestes: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. O que nós vamos ver aqui, gente, é Deus falando com o seu povo assim. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, esse outro. Deus está falando com o povo assim. Deus está chamando um povo. Deus fala ao nosso coração: busca a minha face. E o nosso coração responde: a tua face, Senhor, buscaremos. Deus faz um clamor. Deus nos chama, né? Não um clamor, que clamor parece um pedido. Na verdade, Deus nos chama. Do alto do seu trono, Ele chama um povo. E Ele diz: busque a minha face, busque o meu rosto. E a gente responde: o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha como que a resposta, ela é correspondente à pergunta. Busque o meu rosto. E a resposta: o teu rosto buscarei. Entendeu? Como que existe uma reciprocidade. É recíproco. Deus vem e diz ao meu coração: busca o meu rosto. Meu coração responde para Ele: o teu rosto buscarei. Vamos responder ao Senhor, ao chamado dele. Esse capítulo tem um versículo tão lindo que fala assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus me acolherá.
Deixa eu achar em outra versão aqui. 27:10. Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Ainda que as pessoas que mais deveriam nos amar nos abandonassem, ainda que isso acontecesse, Deus do seu santo templo não abandona aqueles que o buscam. Amém? E aí tem o último versículo do capítulo 27 que é lindo, que fala assim, ó: espere pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Nessa versão fala: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Senhor, em ti nós esperaremos, pois tu és a nossa esperança. Aleluia! Salmo 28 misturei aqui. Salmo 28 é um clamor por ajuda e misericórdia e justiça da parte de Deus. O salmista vai falar: Senhor, o Senhor é a minha rocha, ouve o meu clamor. Porque se o Senhor permanecer calado, vai ser melhor que eu desista e morra. O salmista está desesperado pela intervenção do céu. Ouve minha súplica por misericórdia. E aí ele começa a falar do perverso. O perverso pratica o mal. Ainda que fale palavras amigáveis, na verdade é mentira. Enquanto ele fala essas palavras, ele trama maldades no seu coração. Dá o castigo para ele, Senhor. Olha o que fala do perverso. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que as suas mãos criaram. Gente, isso é muito forte. Quando eu li esse versículo, Deus falou algo no meu coração. Os perversos não se importam com as obras do Senhor. O perverso, ele não tá nem aí. Ele tá apático. O que Deus está fazendo na terra, o que Deus já fez, a criação, a sua vontade, ele não se importa. Deixa eu pegar esse versículo em outra tradução, 28:5. Olha, não se atentam às obras do Senhor. A pessoa que é perversa, ela não se atenta àquilo que Deus tem feito. Ela não se atenta à obra das mãos de Deus. Mas o justo, ele se preocupa com o que Deus está fazendo na terra. Ele consegue contemplar a beleza de sua criação, de tudo que Deus criou. Nós não podemos ser, gente, apáticos, tem uma palavra aqui, indiferentes. Não podemos ser indiferentes. Deus tem feito e realizado obras na terra. Nós não podemos ser indiferentes, porque indiferente à obra de Deus é o perverso. E aí ele fala assim, olha, louvado seja Deus porque ouviu o meu clamor por misericórdia. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o meu coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso, meus lábios dão graças a ele. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza segura para o seu ungido. Conduza-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Glória a Deus! Cristina, seja bem-vinda, minha amada. Deus abençoe a sua vida. Estamos entrando agora no Salmo 29, meditando sobre o Salmo 29. Só terminando esse Salmo 28, olha esse versículo. Conduza-nos como pastor. O pastor conduz as ovelhas, protege as ovelhas, alimenta as ovelhas. Esse é o nosso Deus. Ele nos conduz para caminhos de águas tranquilas, segundo a vereda da justiça. Ele nos refrigera a nossa alma, ele nos leva a pastos verdejantes, ele nos carrega no colo, gente. Olha isso, leva-nos em teus braços para sempre. Você não precisa andar mais sozinho. Jesus falou, vem a mim, venha, você está cansado? Está oprimida? Está sobrecarregada? Tá difícil para você? Vem, me dá o seu jugo, me dá o seu fardo e anda comigo. O que é um jugo, gente? Eu sei que a maioria sabe, mas eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, tá? Um jugo é assim, o jugo é uma peça, tá vendo? Que une dois animais. Deixa eu ver se eu acho outra aqui, ó. Ó, tá vendo o jugo, ó? Os dois animais, para eles ararem a terra, fazer o que fosse preciso que eles fizessem juntos, ó. Então o jugo de um ajuda o outro, certo? Jesus vai dizer o seguinte, venham a mim, entrega para mim o fardo que vocês carregam, a carga pesada. E venham, anda comigo, porque o meu jugo é suave. É tipo assim, eu levo a sua carga, tá? Você vai levar a minha, que é leve. E vem comigo, anda comigo, porque o meu jugo é suave. Deixa que eu faça o trabalho. Hoje eu ouvi uma música da Laura Solgues, Paulo César Baru, que eu acho, falando assim, ó, o trabalho é todo meu, o seu trabalho é confiar e descansar. Depois eu quero ouvi-la de novo. Perdão.
trabalho é de Deus. Por isso Jesus está falando, anda comigo, que eu faço o que é necessário, só que você tem que ficar pertinho de mim. Deixa que eu faça o trabalho. O seu trabalho é descansar e confiar. Capítulo 29 é um cântico de louvor. Davi vai falar assim, tributai a Deus, tributai a Ele a glória. O que é tributar? É dar, é entregar. Nessa minha versão fala, honrem ao Senhor. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem ao Senhor pela glória de seu nome. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. E aí começa a falar sobre a voz do Senhor. Olha esse capítulo, gente. Versículo 3, 29:3. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros e despedaça os cedros do Líbano. Vai pra fora, Joy. Ana, vai pra fora. Não, você não vai participar da live hoje. Então, gente, a voz do Senhor sacode o deserto. Oh, Deus, do teu alto trono, envia-nos, Senhor. Deixa-nos ouvir tua voz. Envia-nos uma declaração que acalma o mar, Senhor, que acalma o vento. Levanta-te, Senhor, do teu alto sublime trono, Senhor, e ecoe a tua voz sobre o deserto, no nome de Jesus. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. Tá vendo como é que a voz do Senhor pode acalmar o mar? Lembra de Jesus? Vento, aquieta-te. Mar, calma. Uma palavra. Lembra daquele servo que fala, pois eu sabia que apenas uma palavra da sua boca e o meu filho seria curado, meu servo seria curado, não lembro qual que é a passagem. Então, Deus, do alto do seu trono, Ele pode declarar uma palavra e mudar todas as coisas. Deixa eu ver. Basta que diga uma só palavra e o meu servo será curado. É o centurião que estava lá pedindo a Jesus, milagre, uma cura para o seu servo. Ele falou, olha, não precisa nem do senhor ir lá em casa, eu não sou digno de que o senhor vá na minha casa, se o senhor der uma palavra. É uma declaração de fé e confiança. Jesus vai falar, olha, nem todo Israel viu uma fé como a desse centurião, um romano, hein? Capítulo 30. É muito interessante, gente, que uma coisa que nós vimos no Salmo 28, e em muitos salmos que eu escrevi aqui e não comentei, nas minhas pesquisas, eu estava vendo sobre isso, a maioria dos salmos de lamento, eles têm essa estrutura, ó. Começa com lamento, Deus, cadê o Senhor? O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, lembra de mim, tenha misericórdia de mim. Depois vem uma petição, ouve a minha oração, porque eu preciso do Senhor, e termina com um louvor, porque o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é Deus da minha salvação. Então, que nós possamos também, no tempo de adversidade, porque muitos desses salmos, gente, foram escritos quando o salmista estava fugindo, passando dificuldade, sendo humilhado, correndo de inimigos, desprezado, feito de louco. Muitos desses salmos foram feitos em dias de angústia. Deus deixou isso escrito porque Ele sabia que nós íamos viver dias de angústia. E Ele nos deu o salmo como essa fonte para a gente poder saber como orar, como cuidar da nossa alma, amém? Então, lamento, pedido de socorro, louvor. Capítulo 30 é um salmo de agradecimento pelos livramentos. O salmista vai falar assim, olha, Senhor, eu te exaltarei porque tu me livraste. Eu clamei por socorro e o Senhor restaurou minha saúde. Nunca nos esqueçamos, quando Deus fizer o que Deus há de fazer, de tributar a glória a Deus. Linda a presença de Deus na nossa vida. Lindo, Cristina. Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Quando Ele fizer, não se esqueça de agradecer, de tributar a glória a Ele. Porque a gente é muito rápido em esquecer das coisas que Deus já fez. Por isso que eu gosto muito de ter um caderninho, que às vezes eu escrevo, hoje eu tô assim, 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 assado. Quando eu volto lá no ano 2018 e falo, nossa, eu não acredito que eu sofria tanto por isso, e Deus resolveu, eu achava que não tinha solução. Deus mudou, hoje está diferente, para a gente se lembrar dos feitos do Senhor e celebrá-lo na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia. Então ele vai falar, eu te exaltarei, pois tu me livraste, restauraste a minha saúde, me tirou da sepultura, não deixou cair na cova da morte. E ele fala, cantem ao Senhor os que lhe são fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, e seu favor dura a vida inteira. O choro
pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluia! A noite simboliza um tempo de trevas, de escuridão. Não quer dizer que a gente vai dormir e que amanhã vai estar tudo solucionado. Mas a palavra que Deus nos dá, a mensagem profética é: o choro pode durar sim, toda uma noite, todo um período de escuridão. Mas, da mesma forma como todos os dias o amanhã se levanta, todos os dias o sol renova. E isso acontece por milhares e milhares de anos. A gente pode preocupar ou não, o sol vai nascer amanhã, não é verdade? A gente não sabe se amanhã vai ter a conta para pagar, mas uma coisa a gente tem certeza, vai ter o dinheiro para pagar a conta, quer dizer, mas uma coisa a gente tem certeza, o sol vai nascer amanhã. Ele pode estar entre nuvens, pode ser um dia ensolarado, não sei como vai ser o tempo, mas eu tenho uma convicção. Você tem essa convicção? Que você vai dormir, que amanhã, quando você acordar, o sol vai ter nascido? Que não vai acontecer uma explosão apocalíptica, que o sol vai ser destruído e a gente vai morrer de radiação? Você não tem essa convicção de que amanhã vai nascer um novo dia? Deus está nos dando uma segurança, uma promessa. O choro pode durar uma noite, mas assim como o amanhecer sempre se levanta, assim com ele também virá a alegria. Tempos de trevas vão passar e vão vir, depois desse tempo de trevas, um amanhecer. E juntamente com o amanhecer vai vir a alegria. Aleluia, glória a Deus. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos em cada versículo da Tua palavra, ainda que nós não venhamos vivenciar todas as Tuas promessas, a Deus. Nesse mundo de agora, nós cremos num novo céu, uma nova terra, numa nova Canaã, aonde todo choro vai ser tirado, todo clamor vai embora, e nós viveremos contigo para sempre, e será perfeito, não vai ter doença, não vai ter clamor, não vai ter rancor, não vai ter tristeza, não vai ter mágoa, não vai ter pobreza, não vai ter infortúnio, vai ser tudo muito bom. E ainda que nós tenhamos que viver dias de trevas, nós sabemos que ainda nessa terra, nós sabemos que muito nós vamos colher, mas nossa esperança está no Teu reino vindouro, Senhor. Que venha a alegria da Tua salvação. Amém. Quando eu era próspero, eu dizia: agora nada pode me derrubar. Mas aí o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Meu Deus, cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado, gente. Porque às vezes quando tudo tá bem, a gente tem uma tendência a achar que a gente está no controle, que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Quando nós estamos em lugar de prosperidade, nós nunca podemos achar que nós somos independentes de Deus ou que nós somos autossuficientes. Dependemos de Deus. Olha, eu não trabalho, creio na provisão de Deus para minha vida desde que abri mão de trabalhar para viver para Ele. Eu creio que Deus abençoa também o trabalho do meu marido. Mas eu não tendo uma carteira assinada e você que tem uma carteira assinada, nós somos dependentes de Deus da mesma forma. Talvez uma pessoa que tem uma carteira assinada diga: não, Lorena, mas eu tenho seguro-desemprego, eu tenho o INSS, eu tenho o FGTS quando eu sair. Deixa eu te falar, se Deus falar hoje: Lorena, essa vai ser sua última noite, amanhã não tem mais Lorena. Se Deus falar: olha, você, Maria, que hoje tem R$1 milhão no banco e um emprego estável e uma aposentadoria garantida, e falar assim: hoje é o seu último dia, amanhã você não tá aqui mais. O que valeu toda a nossa riqueza? O que valeu aquilo que nós nos apegávamos? Por isso Jesus vai falar para aquele homem: e se hoje for chamada a sua alma, e se hoje pedir sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Todos nós somos dependentes de Deus, independente das nossas condições financeiras, físicas ou mentais. E aí, o salmista falou que era próspero, achou que ele estava bem, mas Deus deu as costas para ele, aí ele entrou em pânico. Mas aí ele clamou a Deus e suplicou ao Senhor por misericórdia. Quando ele fez isso, Deus transformou o pranto dele em dança. Aleluia, eu tomo posse disso. Transformaste o meu pranto em dança, tiraste as minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Eu cantarei, Senhor, todos os dias da minha vida, louvores a ti. Não me calarei, Senhor. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Meu Deus, é muito forte. E essa foi a leitura de hoje, gente. Tem dia que é tão gostoso, tem dia que dá, nossa, uma sensação de que o Espírito Santo desenvolveu tudo que ele falou. Tem dias que eu saio da live falando assim: não falei nada com nada, parece que Deus vira as costas mesmo pra gente. Mas é isso, essa dependência total de Deus, no dia bom, no dia mau, no dia que tá tudo certo, no dia que a gente engasga, que a gente tosse.
É Ele, por meio dele, é para Ele e é por Ele todas as coisas. A Ele seja a glória da igreja. Amém? Que capítulos! Agora é viver, né? Eu quero agradecer a todas que entraram hoje, ficaram até o final. Chiquinha querida, Nilde amada, Cristina abençoada. Vamos profetizar sobre a nossa vida? Vamos profetizar. Profetiza, eu tenho aprendido isso. Profetiza o tempo todo. Eu profetizo o tempo todo. Profetiza, gente. A gente murmurar não vai ganhar nada. A gente não vai ganhar nada murmurando. Então profetiza. Meu marido fala comigo, meu dia hoje foi ruim, mas amanhã vai ser bom. Às vezes eu quero falar assim, mas de novo, mais um dia ruim. Ah, Deus, cadê o Senhor? Eu respiro e falo, mas amanhã vai ser bom. Não, vai melhorar. Não, Deus vai se mover. Ai, tá muito doente, mas vai melhorar. Deus vai dar recuperação completa. Gente, profetiza o tempo todo. Vamos profetizar o tempo todo? Eu tô vestindo vestes agora de pranto, mas eu vou vestir vestes de festa. Hoje eu tô assim, mas Deus vai mudar as minhas vestes de pranto para uma veste de festa. Eu vou cantar alegremente todos os dias. Tem que ser assim. Profetiza sobre o seu dia, profetiza sobre o seu filho, profetiza sobre o futuro, profetiza sobre a casa, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o seu coração. Não se cale, nem se deixe levar por murmuração. O salmo é cântico, poético, profético, para a gente cantar e falar de Deus, essas maravilhas todos os dias. Deus nos deu essa riqueza. E vamos declarar essa riqueza, amém? Que Deus abençoe, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Mamãe, obrigada por tudo. Dona Leni, Dona Piedade, que assiste depois, Marília, a Sossô, sei que vai assistir também. Todas vocês vão assistir depois, todos que estão assistindo agora. Deus abençoe. Que Ele venha conduzi-los no caminho correto, um caminho de santidade e de felicidade plena nele. Amém? Como um bom pastor que nos carrega no colo. Que assim seja. Em nome de Jesus. Beijo. Com Deus e até amanhã. Se assim Jesus permitir.